irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Você está mais uma vez com a gente aqui na comunidade Bom Pastor, para juntos mergulharmos um pouquinho mais na palavra de Deus e para que essa palavra se torne direção para a nossa vida, para que ela não esteja só escrita nas folhas da nossa Bíblia, mas para que ela esteja escrita em nós, não com tinta, mas com o poder do Espírito Santo. Estamos juntos aqui, eu e minha irmã Laura Beatriz, para acolher você na nossa comunidade, para a nossa partilha. Tudo bem, Laura? Ô, Padre Antônio, tudo bem? Tudo na força do Espírito Santo. Estamos aqui apalpando o Apocalipse, em cada partilha, em cada podcast, a gente entrando nesse texto tão incrível, tão forte e, ao mesmo tempo, Padre Antônio, eu tenho observado tão atual. Exato, pois é. É o balanço que Jesus faz daquelas igrejas que estavam na Ásia Menor, em cidades mais ou menos importantes, mas elas estavam lá para ser luz do mundo, sal da terra. E Jesus, de alguma maneira, mandando mensagens às igrejas por meio do apóstolo João, ele está convidando cada uma a repensar o caminho que está trilhando, as atitudes que está tomando, e fazendo de fato um balanço, como às vezes a gente precisa fazer, né? Um balanço da nossa vida também, de vez em quando, é bom. O segredo só é fazer o balanço pelos motivos certos, ou seja, quais são os critérios com os quais eu avalio a minha vida, o meu trabalho, o meu serviço. Esse é que é o segredo. Eu preciso descobrir os critérios de Jesus para poder avaliar bem a minha vida e para poder colocá-la em ordem, se for preciso. E nesses trechinhos, nessas cartas do Senhor às 7 igrejas da Ásia Menor, eu acho que a gente encontra alguns critérios que continuam muito válidos, porque são os critérios do coração do Senhor, né? E, Padre Antônio, me comove muito pensar que o Senhor teve uma palavra específica para cada uma dessas comunidades, né? Diferente da outra cidade, da outra comunidade, assim, a delicadeza, a gente aprende que o Senhor, numa missa de domingo, por exemplo, é a mesma palavra, todos ouvem, mas ele, naqueles textos, tem uma palavra pessoal para o Senhor, outra para mim, outra. E aqui, nessas cartas, a gente percebe isso, né? O cuidado do Senhor com aquela cidade específico, um cuidado todo carinhoso naquele ponto, ao mesmo tempo que ele vê o ponto bom, onde ela está crescendo, ele coloca também onde ela está perdendo espaço para Deus. Então, e em cada um é totalmente diferente de uma para outra, né, Padre Antônio? Exato. Jesus conhece os desafios que cada igreja, cada comunidade tem no lugar onde Deus lhe colocou. Isso é muito legal, porque é óbvio, Jesus tem princípios que servem para todos. Sim. Mas ele sabe quais são as limitações e qual é o potencial e os pontos que para nós são mais exigentes em cada momento que nós vivemos, em cada situação em que nós estamos. Então, assim como o Senhor se dirigiu a cada igreja, a cada uma dessas 7 igrejas da Ásia Menor, no tempo de João, percebendo exatamente com quem ele estava falando, né? Quais eram os desafios que estavam em curso naquele lugar. Assim também hoje, quando alguém abre o coração, ou como, né, repetindo uma expressão que Jesus usa no final de cada uma das mensagens que ele manda às igrejas, quando alguém dá ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo, a gente percebe que o Senhor trata com a gente concretamente, especificamente, nos desafios que a gente está vivendo. E ele tem direção para cada desafio. Ele sabe onde a gente pode se perder, ele sabe no que a gente deve investir, ele sabe o potencial que a gente tem, ele sabe os pontos fracos da gente. Então, como é bom a gente poder contar com Jesus e ouvi-lo
percebendo que ele conhece tão bem a gente, né? E nos quer bem, quer nos ajudar a viver e vencer nos desafios que nós temos hoje. Então, ele sabe da gente, ele sabe da gente. Jesus não nos trata como desconhecidos, né? Não nos exige o que não é possível. Ele sabe exatamente como nós precisamos dele. Então, ele também tem recursos a nos dar. Então, atenção ao que ele deseja falar com a gente. E, ao mesmo tempo, Padre Antônio, como nessas duas comunidades, que daqui a pouco a gente vai partilhar, ele não bota panos quentes, né? Não, nunca. Porque ele sabe que isso não é solução, né? Então, Jesus sabe que não lidar com os problemas não resolve os problemas. A gente que tem mania de achar isso. É a história do avestruz, né? O avestruz é um bichinho meio bobinho, né? Ele é um bicho que pode ser alimento, né, para feras do campo, né? Então, o leão se alimenta de avestruz, o tigre se alimenta de avestruz, e às vezes quando o avestruz percebe que tem um leão ou um tigre se aproximando, como ele sabe que os dois correm, às vezes, muito mais rápido que ele, ao invés dele tentar fugir, ele coloca a cabeça no meio das pedras ou num buraco, e aí ele imagina o seguinte: se eu não estou vendo, é porque não tem problema. E aí você imagina o que acontece com o avestruz, né? A gente, às vezes, parece que dá um pouquinho, né? A gente tem esse tipo de comportamento. O fato de eu fingir que não há problemas não significa que eles vão se resolver espontaneamente. Existem problemas que, para que a gente resolva, é preciso lidar com eles, né? Existem cruzes que, para passar, a gente tem que passar por elas. Não adianta fingir que não tá acontecendo. Então, Jesus não usa um expediente que não é solução. Então, ele confronta, ele coloca na pauta, ele alerta, ele pede mudança, né? Então, também é assim que ele faz conosco, né? Jesus não finge que não está vendo os nossos problemas, que não está vendo a nossa infidelidade. Ele quer lidar com aquilo. Ele quer lidar com misericórdia, ele quer lidar dando uma nova chance, mas ele quer lidar com aquilo. Mesmo que sejam, né, palavras fortes, né, como sinagoga de Satanás, enfim, ele não... Isso é algo assim que mexeu comigo, porque, como o senhor falou, às vezes a gente não quer ouvir palavras fortes, mesmo que Jesus fala para a gente, né? A gente prefere. Mas aqui, se o problema for uma palavra forte, ele fala, né, Padre Antônio? A gente tem que tomar cuidado, porque um dos critérios que a gente tem hoje, né, não é não ofender, é não desagradar. Isso tem muito a ver com marketing, comércio, né? O cliente tem sempre razão. Só que Jesus não nos trata como clientes, ele quer o bem da nossa alma, né? Ele não quer nenhum serviço nosso que ele não, né? Ou ele não quer nenhuma compensação financeira nossa. Então, Jesus não é guiado pelo critério do o cliente tem sempre razão, né? Que para nós tem sido um critério tão válido, mas que na verdade, né, não é assim que funciona, né? Eu conheço histórias de pessoas que se sentiram muito assim ou assado, às vezes numa confissão, quando o padre confrontou alguma coisa e tal. Eu lembro de umas 2 ou 3 confissões que eu fiz, que os padres eram padres alemães daquele bem, que me deram uma chapuletada que me ajudou tanto, né? E eu falei, poxa vida, se o cara não fala desse jeito, eu não ia levar um sacode, né? E às vezes tem coisas, Laura, que se a gente não enfrenta de alguma maneira, elas não se resolvem de maneira nenhuma. É verdade. Então, sabe, a gente parar com essa hipersensibilidade, né, que a gente às vezes tem. Não, se o Senhor precisa me alertar e precisa até me acordar, né? Imagina que você está com uma pessoa dentro do carro, uma pessoa dirigindo o carro, e você percebe que vocês estão numa estrada e essa pessoa, de repente, cochila. Né? Como é que normalmente você... Fulano, acorda! Né? Ninguém vai dizer, ei. Não. Talvez Jesus faça isso com a gente, né? Ele dá às vezes um sacode na gente para nos despertar. Então, não ter muita... O que importa é que eu seja
desperto e que a minha alma possa reagir. Né? O como é feito isso, a gente tem que parar com isso, né? De ficar tão preocupado com o como acontece, né? E se preocupar, peraí, isso daí me alertou, isso daí serviu para me fazer pensar melhor alguma coisa, me obrigou a olhar um pouco mais para mim, então valeu, Deus abençoe, vamos embora. Né? Então, me parece que Jesus usa palavras, ele não usa palavras que desanimam, mas ele eventualmente usa palavras que confrontam. Né? Então, a gente vive num tempo em que esse tipo de coisa é considerado... Não, peraí, mas qual é o valor que está por trás disso? Não é preservar o outro, não é não ofender, não, é simplesmente tentar ganhá-lo, tentar conquistá-lo, fidelizá-lo como meu cliente. Então, eu nunca vou dizer nada que possa fazer você... Mas isso não é vida. Porque, naturalmente, cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, a gente vai decepcionar as pessoas por alguma coisa que a gente é. Exatamente. Não é nem por aquilo que a gente falou, por alguma coisa que a gente é. Então, se eu quero dar a impressão para as pessoas que elas vão vir, por exemplo, para a igreja e só vão encontrar pessoas maravilhosas, prontas e tal, bom, é questão de esperar o tempo em que isso vai dar errado. Né? Então, é óbvio que tratar bem as pessoas, levá-las em conta é fundamental, mas não enganar as pessoas como se a gente estivesse fazendo uma como é que a gente pode dizer, uma estratégia, uma tática de marketing. Quase um teatrinho. Né? Jesus não faz isso. Né? Então, isso é fundamental. Vamos dar uma olhadinha, então. Vamos lá, Padre Antônio. Laura, em Apocalipse, capítulo 2, a segunda carta é a igreja que está em Esmirna. Pelo espaço, assim, é menorzinha, né, Padre Antônio? É curtinha, né? Então, mas tem coisas importantes aqui, né? Vamos ler, né, a mensagem, porque eu acho que fica mais fácil para depois a gente Ele sempre começa falando ao anjo da igreja, né, Padre Antônio? Que a gente supõe que é o bispo, né, o responsável pela igreja, né? Então, ao anjo da igreja de Esmirna, ou seja, aquele que tem o cuidado sobre ela, aquele que é o meu mensageiro para ela, esse é o lugar, né, do responsável, do bispo da igreja, né? Então, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: eis o que diz o primeiro e o último. Então, o primeiro e o último é um título que Jesus dá a ele próprio. Né? Ele se chama, né, de primeiro e último, alfa e ômega, né? Alfa e ômega, que são a primeira e a última letras do alfabeto grego, né? E aí, outro título, aquele que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Então, pisando no freio, vamos voltar. Jesus começa a sua palavra aos cristãos que vivem em Esmirna, apresentando-se, dando as credenciais dele próprio. O primeiro e o último que foi morto e retomou a vida. Bom, em cada vez que Jesus se apresenta a cada uma das igrejas, o modo como ele fala de si próprio manifesta que para aquela igreja ele é exatamente o que eles mais precisam naquele momento. Então, pelo contexto, né, da carta que Jesus envia aos cristãos de Esmirna, a gente tem a impressão de que essa comunidade ela está começando a passar por um tempo de perseguição e um tempo que vai ser um tempo de prova difícil para a comunidade. O Senhor está alertando, olha, dias sofridos vão vir. E no tempo desse sofrimento e no tempo dessa provação, Jesus lembra aqueles cristãos: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, antes dessa tribulação chegar, eu já estava com vocês. Quando ela terminar, eu vou continuar estando ao lado de vocês. Então Jesus está mostrando que ele é anterior. E no meio também, né? Exato. Ele é anterior e ele é vencedor sobre o tempo de tribulação que eles vão estar começando a viver.
Então, a dor não é nem a primeira coisa, nem a última coisa. Ela faz parte do caminho da gente. Ela está no meio da nossa jornada. Mas o início e o fim é Jesus, né? Quando a dor chega, ela não nos encontra sozinhos, ela nos encontra com Ele ao nosso lado. Quando a dor termina, ela nos deixa não sozinhos, ela nos deixa com Ele ao nosso lado. Isso Jesus diz a essa comunidade que está começando a viver um tempo de prova. Ele poderia dizer a mesma coisa para a gente, né? Há um salmo que diz bonito, né? Aquele que confia no Senhor não teme receber notícias más. Seu coração está firme, né? Então, quando as notícias más chegam, elas não encontram a gente sozinho. Jesus está com a gente. Então, a notícia ruim chega, ela me abala, ela me angustia, mas ela não me encontra sozinho. Ele está comigo. Depois, quando a dor passa, quando o tempo da prova passa, ela não me deixa sozinho. Jesus permanece comigo. Depois que a gente passou tempos, por exemplo, cuidando de uma pessoa querida, e essa pessoa partiu para o Senhor, é muito comum que quem estava dedicando praticamente todo o seu tempo, a sua vida, a cuidar de alguém, quando essa pessoa é levada pelo Senhor, é comum que fique uma sensação de vazio, né? E agora o que eu faço? Porque você estava se dedicando de corpo e alma àquela pessoa. Quando a dor passa, ou seja, quando o tempo da prova, o tempo em que a gente estava sendo exigido por alguma missão passa, essa dor, essa missão que se conclui, não deixa a gente só. Jesus continua com a gente. Então, Ele vai nos mostrar quais são os passos que a gente deve dar a partir de agora. A gente nunca fica vazio. Né? Ele está sempre junto, Ele está sempre perto. Né? E Ele está lembrando isso para a comunidade de Esmirna. Eu fui morto e retomei a vida. Eles vão ver tempos de perseguição, possivelmente já estavam vendo, possivelmente cristãos estavam sendo levados à morte, mas nós servimos àquele que morreu e retomou a vida. Né? Jesus diz, ninguém tira a minha vida, sou eu quem dou, né? Para tomá-la de volta. Esse é o mandamento que o Pai tem para mim. Então Jesus dispõe da vida. Isso que para a gente é um bem tão precioso e do qual a gente não dispõe. Vida a gente não dispõe. Né? A gente não controla a vida, ela não cabe na mão da gente, ela é maior. E às vezes ela nos surpreende de maneira legal e às vezes ela nos surpreende de maneira sofrida. Pois Jesus dispõe da vida. Ele dá a vida e Ele a toma de volta. Então, eu sou aquele que esteve morto, que foi morto e retomou a vida. Eu disponho da vida, inclusive da vida de vocês. E eu não perco, né, aqueles que o Pai me dá. Essa palavra que o senhor acabou de falar, Padre Antônio, ele, só nesse iniciozinho, né, ele se apresentar como o primeiro e o último, e aquele que foi morto e retomou a vida. E só nessa apresentação já dá assim, um fôlego novo a gente, uma força nova para o momento que, pelo visto, difícil que eles estavam passando. Você pode imaginar, Laura, porque hoje a gente tem isso tudo na nossa Bíblia, que a gente comprou na loja, está aqui, né? Mas esses cristãos em Esmirna estavam pressionados, e aí, de repente, chega alguém com um papiro, com um pergaminho. Olha, o apóstolo João enviou para vocês, Jesus tem uma mensagem para vocês. Jesus apareceu a ele, Jesus falou com ele sobre vocês. Então, Jesus falou sobre vocês. E eles abrem aquilo e leem essa mensagem. O impacto é outro, né? É só de saber. Já imaginou? Jesus falou coisas sobre vocês. Ele sabe o que vocês estão passando. Ele sabe o que você está passando. Né? Mas é com esse mesmo impacto que Jesus gostaria que a gente lesse essa passagem agora. Olha, Jesus enviou isso aqui para você. E Ele sabe do que você está passando. Né? Então, é dessa maneira que a gente deve acolher a palavra. Né? E aí o Senhor diz, no versículo 9, né? Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, Jai. Ainda que sejas rico. Então, primeiro, o Senhor diz, eu conheço a tua angústia. A angústia por tudo aquilo que eles percebem que está se aproximando.
eles percebiam, a situação está ficando difícil, nós vamos ser colocados à prova, estamos sendo difamados, estão falando mal da gente, as pessoas estão ficando com raiva da gente, era isso que eles estavam vivendo. Então Jesus diz, eu conheço a angústia de vocês, eu sei o que é você perceber que o cerco está se fechando ao seu redor, e eu conheço a pobreza de vocês. Possivelmente a comunidade cristã de Esmirna era uma comunidade composta de uma classe social bastante empobrecida. Servos, escravos, antigos escravos. Então, essa gente era muito desvalida. Essa gente não tinha influência para lidar com difamações que eles estavam sofrendo. Então, Jesus diz, eu conheço, eu sei da angústia e da pobreza de vocês, ainda que vocês sejam ricos, hein? É como se Jesus quisesse lembrar, olha, eu sei de tudo que vocês estão passando, eu sei que vocês não têm ninguém aí que valha vocês, mas não esqueçam que vocês são ricos, vocês têm a mim. Né? Então, Jesus está lembrando a eles algo que, na hora da angústia, às vezes fica esquecido. Né? Eu não tenho ninguém por mim, eu estou desvalido. Não esqueça, é o maior recurso que você tem. Né? E aí vem, então, eu acho que é a razão de toda essa angústia, porque o Senhor diz, sei também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são apenas uma sinagoga de Satanás. Então, o que a gente tem a impressão? Havia em Esmirna, de fato, a gente sabe disso, uma colônia de judeus muito grande. E é possível que entre esses judeus que se reuniam na cidade em sinagogas, houvesse uma sinagoga especialmente anticristã. Ou seja, sabendo que há cristãos na cidade, possivelmente cristãos vindos do judaísmo, que conviviam com cristãos vindos do paganismo, essa comunidade de judeus, essa sinagoga, começou a difamar esses cristãos. Essa gente é perigosa, hein? Essa gente pode causar uma rebelião, hein? Essa gente pode trazer problemas. E essa difamação estava crescendo na cidade. Ou seja, o pessoal estava começando a ficar preocupado com aqueles tais chamados de cristãos. Então, possivelmente, o problema que estava se desenhando diante da comunidade de Esmirna era causado pelas difamações daqueles que Jesus diz são uma sinagoga de Satanás, não são judeus de verdade. Eles são anticristãos. Né? Então, a gente pode imaginar o ambiente de angústia que estava em torno dos cristãos. Quem já foi difamado pode imaginar uma coisa dessa. Além do mais, pelo fato, como o senhor colocou, por se tratar de pessoas assim que não tinham posses, né, e que não tinham advogado e que não tinham a quem recorrer. Exato. Eu fico imaginando, né, Laura, ao longo da história da igreja, a gente tem alguns santos que passaram por isso e que a difamação, o tempo da difamação, foi o tempo que mostrou a fibra espiritual dessas pessoas. Lembrando um caso, São Geraldo, que é muito querido por muita gente, né? Em Minas tem um santuário, acho que em Barbacena, não lembro, né? Dedicado a ele. E São Geraldo morreu muito jovenzinho, não me pergunta a idade, mas 20 e alguma coisa. Nossa. E ele foi redentorista, né? E ele era irmão leigo, quer dizer, era dos mais simples, não era nem padre. E num determinado momento da vida ele foi difamado por uma mulher. E ele não disse nada. Ele praticamente foi excluído da congregação, praticamente foi largado de mão e nunca se defendeu. Até que em algum momento a verdade veio à tona, né? E se descobriu que era tudo uma difamação, aquela mulher, ela própria depois parece que se acusou e tudo. E Santo Afonso, que foi o fundador da congregação, que estava vivo na época, né? Até perguntou para ele, mas por que você não sei? Ele falou, não, minha tarefa não é me defender. Minha tarefa não é me defender. Mas ele passou um bom tempo assim, imagina, todo mundo olhando para ele e pensa, com essa carinha aí, né? Mas deve ser difícil. Né? Aqui no Rio a gente tem a congregação das Irmãs Filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue, né? O fundador da congregação delas, o Beato Tomás Maria Fusco, também passou, né? Passou por isso. Ele foi difamado por uma moça, né? Por uma moça e por umas pessoas lá, né? Não foi bem só por uma moça, não. Parece que até havia um padre na história e tudo. E ele foi difamado e ele nunca se
se justificou, até que a verdade veio à tona. E aí se percebe o tamanho da injustiça que se cometeu. Mas esse homem, né? E hoje se sabe que talvez justamente esse suportar a difamação tenha sido o fogo pelo qual esses homens foram purificados e se tornaram ouro puro, né? Ouro puro nas mãos de Deus. Mas a comunidade de Esmirna estava sendo difamada, né? Bom, quem já foi difamado, imagina, né, sabe, sentiu o que pode ter sido isso para essa comunidade. O grande segredo que fica aqui para todos nós é que por trás disso há, portanto, um alerta do Senhor, né? Não seja instrumento de difamação. Porque a gente não tem controle sobre o que os outros pensam, o que os outros falam da gente. E diante disso, às vezes a gente tem que suportar injustiças, dores. Agora, a gente tem controle sobre o que sai da gente, né? O que é alimentado dentro da gente e o que sai da gente. E a gente pode alimentar na gente pensamentos, julgamentos precipitados, enganosos. E a gente pode acabar transformando esses julgamentos em difamação, né? A gente pode comentar com o outro algo que a gente nem sabe se é verdade, mas a gente já trata como se fosse. Isso é difamação. E por aqui a gente está vendo, né, Jesus chamou aquela comunidade judaica que vivia, né, difamando os cristãos de sinagoga de Satanás. Como é que ele nos chamaria? Vendo, por exemplo, os nossos encontros de 3, 4, 5 pessoas, né, batendo, né, difamando alguém a respeito de coisas que a gente sequer sabe. A gente acha que Jesus daria outro nome para isso? Né? Que coisa forte isso que o senhor falou, Padre Antônio, comparar algo que a gente talvez achasse inocente. Ou até justo, né? Estamos falando, sabemos se é verdade, não sabemos, mas estamos tratando como se fosse, né? Então não, mas a gente está aqui numa sala daqui da igreja, não, é a sinagoga de Satanás, não tem outro nome, né? Sinagoga de Satanás. Então, enfim, então vigilância, né, para que a gente não seja instrumento de difamação, de calúnia, né? Hoje em dia, com as redes sociais que amplificam tanto as coisas, né? Basta eu falar de uma coisa que eu não sei e a probabilidade de eu falar uma grande bobagem é muito grande. É justo isso, simplesmente para eu dizer que estou falando. Sei lá, então eu como católico, por exemplo, né, eu não conheço a fundo, né, muita coisa no meio, por exemplo, de igrejas, de comunidades que não são católicas. Mas aí eu acho que para fazer uma boa figura do católico, eu vou para lá, para a internet e baixo o sarrafo. Porque eu não sei nem como é que funciona, o que me cabe fazer isso. A mesma coisa do lado de lá, viu? Eu sei. O cara é crente, o cara é evangélico, o cara é pastor, não sabe de nada do que a gente acredita ou faz aqui e resolve do lado de lá, simplesmente para aparecer o defensor, né, da pureza da Bíblia. palavra. Começa a baixar o sarrafo na gente. Meu amigo, tu não sabe nem do que tu está falando. É preferível não falar. É preferível não falar, para não incorrer no risco da difamação que fez Jesus chamar um grupo de judeus de sinagoga de Satanás. Por que a gente acha que ele chamaria a gente com um nome mais bonito do que esse? Né? Então, sabe, vamos segurar um pouquinho o que a gente fala, né? A gente erra menos quando fica caladinho do que quando está falando. Então, segurar isso, né? Infelizmente, há muita difamação entre cristãos hoje na internet, né? Parece que a gente gosta, né, de expor outros, né? Seja católico com católico, católico evangélico, né? Todos os rótulos aí possíveis. Parece que a gente se compraz em expor ou em levantar lebres sobre isso ou aquilo de alguém. Gente, que isso? Né? Se eu sei de alguma coisa, eu tenho como interferir. A Bíblia me diz coisas sobre correção fraterna. Então, ao invés de ir para a internet, eu pego o telefone. Fulano, eu ouvia isso a seu respeito. Isso confere? Isso é verdade? O que está havendo, fulano? Passou disso. Acabou. Agora, Padre Antônio, com isso que o senhor falou, o senhor assim, desvendou, descobriu assim, uma situação, infelizmente, comum, eu posso até dizer
corriqueira, né? E que pode ser também uma sinagoga de Satanás, né? Nossa. E aí, gente? Ah, não, porque assim, coisas básicas, né, de comportamento cristão, bíblico, os padres da igreja, a verdade em amor. A verdade em amor. Senão a gente vai ficar brandindo a verdade como uma espada, só que é uma espada que vai acabar ferindo de morte o outro, ou então vai se voltar contra mim. Então, a verdade em amor. Passou disso, gente. Não está rolando bem, não. Então, calma. Né? Então, o que feriu profundamente a igreja de Esmirna, o que levou essa igreja a tanto sofrimento, foi difamação. Então, atenção para a gente não ser instrumento disso hoje. Né? Eu nem sei se é verdade, mas... E principalmente se for de alguém que é de um partido que não é o meu, né? Porque, às vezes, quando é de alguém que é de um partido que é o meu, a gente ainda esconde, que é para não colocar em descrédito o nosso. Mas se é de alguém do lado de lá, ora, duas vezes mais eu vou precisar de atenção se eu sei que já é uma pessoa por quem eu já sou não simpático de primeira. Né? A minha tendência vai ser sempre olhar com lente de aumento, se caso ela tenha erros. Né? Então, vigilância em dobro. Em dobro. Né? Então, enfim. Agora, Jesus... Aí ele vem com uma palavra de... Meu Deus! Pois é, lá vem Jesus agora. Né? Primeiro, nada temas ante o que hás de sofrer. Bom, então, primeira coisa, nada temas. Isso é uma palavra de modo especial a partir da ressurreição, que se repete muito no Novo Testamento, né? Quando os anjos, na manhã do domingo da ressurreição, se apresentam às mulheres, quando Jesus ressuscitado aparece, não tenhas medo, não tenhas medo. Né? Parece que é um refrão, né, do Senhor ressuscitado dizendo para a gente, não tenha medo. Ah, mas não tenha medo, não temas. Agora Jesus diz, nada temas ante o que hás de sofrer. Ele não está dizendo para a comunidade de Esmirna que eles não vão sofrer. Não tenha medo. Quem poderá... Eu, Chapolin, não, isso aqui não é uma brincadeira. Né? Então, Jesus não está negando que vai vir sofrimento. Nada temas ante o que hás de sofrer. E nem em relação ao que eles já estavam sofrendo. Né? Jesus não nega sofrimento. Jesus não dá respostas fáceis ao sofrimento. Jesus não impede o sofrimento que faz parte do caminho. Sofrimento inútil, que normalmente é o que a gente se causa, Jesus costuma nos livrar disso. Agora, existem sofrimentos que são parte do nosso caminho. Não é que eles são um revés na nossa missão. Eles são parte da missão. E a respeito disso, Jesus não engana ninguém. Nada temas ante o que hás de sofrer. Então, vem prova pela frente, vem sofrimento pela frente. Se você está vendo no horizonte uma cruz, não tenha medo dela. Não tenha medo, vá em frente, eu estou com você. Né? Então, por esses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Algumas pessoas perguntam, mas 10 dias, não queira fazer conta, porque isso não é isso. 10 dias significa um tempo contado. Tempo curto, né? Um tempo contado. Ou seja, terás tribulações por 10 dias significa, vai vir tribulação, eu sei que você vai ter que pagar um preço por essas difamações que estão vindo, mas olha, isso tem limite, isso tem tempo contado, isso não vai durar para sempre. Não imagina, porque quando a gente está no meio de um grande sofrimento, a impressão que a gente tem é que não vai acabar nunca, né? Então, não imagina que não vai acabar nunca. São 10 dias. Né? São 10 dias. É uma semana e um pouquinho. Ou seja, é um tempo determinado. Não se deixa abater, não deixa o desânimo vencer você. Né? Até o fim desse sofrimento, vai comigo. Vai em frente. Né? A palavra que Jesus diz aqui é ser fiel. Ser fiel. Até a morte, quer dizer, até o fim. Senhor, até quando? A gente às vezes se pergunta isso. Até o fim, meu filho, até o fim. Quando isso acabar,
a tua fidelidade vai prevalecer. Ser fiel. O desafio, Laura, no tempo da prova, no tempo da perseguição, é o desafio da fidelidade. Quando a gente está passando por tempo de provação, de dificuldade, de incompreensão, de difamação, de carestia, do que for, o desafio da gente não é fazer bonito todo dia, é ser fiel. Né? Hoje em dia, o pessoal diz às vezes, né, porque a gente vive uma vida muito, como é que a gente pode dizer, que pressiona demais a gente, né? É um moedor de carne diário, né? Então o pessoal hoje diz assim, né, para as pessoas não se sentirem tão cobradas, olha, tem dias em que você vai fazer lindo, você vai fazer gol de placa, e tem dia, meu amigo, que você vai entrar em campo e vai suar e vai botar os bofs para fora e acabou, e vai levar o jogo até o final. De repente não vai nem fazer gol, mas a tua parte nesses dias é estar lá, né? É estar jogando, vamos embora, né? É um pouquinho isso, né? No tempo da tribulação, o desafio para a gente não é fazer gol de placa todo dia, é ser fiel todo dia. Senhor, eu não desisto de confiar em Ti, eu não desisto de crer em Ti. Eu sei que o Senhor está comigo. E tem dias em que a gente vai estar muito cansado e a gente vai ter que descansar um pouquinho. E tem dias que a gente vai conseguir fazer bonito. Mas outros dias é só não deixar a peteca cair. Entendeu? Mas é ser fiel. Ser fiel. Né? O desafio do tempo da aprovação é a fidelidade. Ou seja, é não abrir mão da sua comunhão com o Senhor. Não é fazer grandes coisas, é permanecer com Ele. Às vezes até nisso a gente confunde, né, Padre Antônio? A gente tem a impressão que eu tenho sempre que fazer um trabalho incrível no meio dos pobres, logo quando Deus me chama, ou então eu tenho que fazer uma pregação que todo mundo chora e se converte, né? Há às vezes uma concepção errada, e às vezes o que o Senhor pede é que a gente permaneça lá fiel a cada grupo de oração, toda semana, mesmo quando o grupo de oração não foi mas a gente ficou lá. Como no caso de uma família, né, Laura? Eu não sou casado, você também não, a gente não tem muito essa experiência. Mas a gente tem pai e mãe, não nascemos de chocadeira, né? Sim. Então, o que a gente percebe em família? São 350 dias no ano iguais. E 10 dias no ano em que a coisa é fabulosa. Né? Mas, no geral, o que se espera numa família? Fidelidade. Esteja ali. Agora, esteja, né? Não é esteja. Né? E aí, nos 10 dias lá, nos 15 dias animadíssimos, curta bastante. Mas, no geral, seja fiel. Esteja lá. Né? Eu não sei se talvez porque, de modo especial, a gente que serve na igreja, a gente às vezes encara o nosso serviço muito como um trabalho, como algo que tem a ver com o desempenho da gente. A gente acha que toda pregação tem que ser um estouro. É claro que toda pregação a gente tem que ter temor de Deus para levar a palavra do Senhor às pessoas. Mas a gente confunde isso com o meu desempenho. Então, eu tenho que fazer as pessoas eu tenho que converter as pessoas. Desde quando você consegue fazer isso? Engraçado, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz. Você está achando que é você... ou você está confundindo pessoas, aí né, eu sou o Espírito Santo, aí procura o médico, o remedinho tem que ser, né, rearrumado, ou então é pretensão nossa. Né? Então, mas a gente confunde muita coisa com desempenho, que é uma coisa muito comum no nosso tempo de hoje. Parece que tudo é medição de desempenho. Tem uma frase que é atribuída a Madre Teresa de Calcutá, mas eu tenho quase certeza que é dela mesmo, porque na internet a gente nunca sabe, né? Deus não me chamou a ter sucesso, Ele me chamou a ser fiel. Então, eu estou ali onde o Senhor me colocou cada dia. O reconhecimento pode vir ou não. A reação das pessoas pode ser uma ou outra. Mas, né, eu fico imaginando, há histórias, né, de missionários que vão para campos de missão especialmente difíceis, que às vezes passam 1, 2, 3, 4 anos num campo de missão sem nenhuma conversão. Nada. Você já imaginou? A maioria de nós hoje não suportaria isso. Acha que em 6 meses todo mundo teria que estar ali ao redor da gente. Da gente. Porque o negócio é quantas pessoas eu atraí para Jesus, quantas pessoas tem na minha igreja. Isso é uma loucura absoluta, né? Porque a minha tarefa não é atrair as pessoas para mim, né? Então isso não importa. E não tem como contabilizar isso. Né? Mas você já imaginou um missionário ficar 2, 3, 4 anos num lugar
E ele tem dias bons, tem dias que ele está doente, tem dias que ele consegue, tem dias que ele é recriminado, tem dias... E nada parece mudar. Até que, de repente, uma pessoa acolhe o evangelho, né, pede para ser batizado ou o que seja. Agora, como é que é lidar, como é que é ser fiel numa situação dessa? Padre Antônio, as suas palavras estão despertando em mim, assim, um encantamento com a fidelidade do dia a dia. Que beleza que é a fidelidade, muito mais linda do que um uou, do que um momento de estouro. Que beleza é a fidelidade do dia a dia, a fidelidade cotidiana a Deus naquilo onde Ele me chamou para estar. Que beleza, né, isso. A gente... Estou inebriada, estou encantada, né? Redescobrindo como é bom isso, né? Como é lindo, como é muito mais bonito do que aqueles momentos de glória, de evangelização. Como é bonito isso com Deus, com os irmãos, a cada dia. Sim, porque no fundo isso tem a ver com vida, não tem a ver com desempenho, né? E muita coisa que a gente fala, inclusive com relação ao nosso ministério, tem muito menos a ver com vida e mais a ver com o desempenho daquele momento. Parece que a gente se sente quase que empregado de Deus e não filho de Deus. Então, redimensionar as coisas, né? Ser fiel até o fim. Né? E te darei, Jesus diz aqui à igreja de Esmirna, a coroa da vida. Em Esmirna havia um estádio muito conhecido, havia jogos, né? Então, bom, naquele tempo você sabe que os atletas, quando eles ganhavam as competições... O troféu eram uma coroas, né, de louros e tal. Então, pode ser que essa referência de Jesus aqui tenha a ver incrível. Com a cidade. Né? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Né? Como São Paulo diz, né? Completa a carreira, né? Os atletas, né, se preparam e se esforçam e treinam, né, e nós, né, estamos fazendo o quê? Né? Então Jesus está lembrando, olha, se você for fiel, né, esse vai ser o critério. Completa a carreira. Não é para fazer saltos mortais no meio da... Completa a carreira e eu te darei a coroa da vida. Né? É o que ele diz também para a gente, né? Completa a carreira, ser fiel. Dia a dia, um dia de cada vez. Né? Não te preocupa tanto com o desempenho. Né? Seja fiel, esteja ali onde eu coloquei você. Viva em amor. Né? Não se deixe... a única competição que a gente não pode ser vencida é a competição do amor. Né? Então, ame, ame, ame. E você vai ver que a coroa da vida vai chegar. Alguns mártires, não a coroa como está aqui em Esmirna, alguns mártires têm uma palma, né? Normalmente os mártires todos são representados com uma palma. Com uma palma. Né? Por dois motivos. Primeiro, por conta também dessa coisa do ambiente pagão, onde também se dava uma espécie de um buquê, né, para os ganhadores. E porque no ambiente judaico, havia uma festa que foi celebrada até há pouco tempo entre os judeus agora, que era a festa dos tabernáculos, na qual se fazia muita festa mesmo, né? Danças, e se balançavam palmas, né? Eles fazem aquelas cabaninhas, né? E fazem as palmas. Muita coisa no livro do Apocalipse tem a ver com a festa de tabernáculos. Você vê, eu vi uma multidão no céu que levantavam palmas. É a festa de tabernáculos, né? É a festa que mostra que o Senhor nos conduziu pelo deserto. E nós somos gratos porque reconhecemos que durante o deserto foi Ele quem cuidou de nós. Né? Isso é a festa de tabernáculos. Então, o Apocalipse é um pouco uma grande festa de tabernáculos. Né? Reconhecemos que passamos pelo deserto, que o Senhor cuidou de nós, né? Somos dependentes dele e por isso balançamos as palmas. Né? Um pouquinho também por conta disso. Né? Todos os mártires, né? Normalmente, cada santo ele tem uma representação de acordo com um pouco da vida dele. No geral, os mártires todos são representados com palmas nas mãos, porque são representação né, da fidelidade até o fim. Né? E aí termina, né, com um refrão, né, que Jesus diz, né,
a cada igreja. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às É igrejas. tão incrível Jesus falando isso, né? Assim, chamando, no final, depois de uma mensagem já forte, né? Como se a gente corresse o risco de... Não prestar atenção. Né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, fica atento. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. É claro que segunda morte aqui significa perdição. Né? Então, quem é o vencedor? Bom, segundo aqui a carta a Esmirna, o vencedor é o fiel. Então, aquele que for fiel não sofrerá a segunda morte, que não é a morte separação do corpo e da alma, mas é a morte separação de Deus. Então, o vencedor aqui, pelo que a gente entende, né, da carta, o vencedor é aquele que vence os tempos difíceis com fidelidade. Então, o vencedor nem sempre é aquele que se poupa de tempos difíceis, mas às vezes é aquele que, nos tempos difíceis, prova, né, e cresce na sua fidelidade a Deus. Esse é vencedor. E esse não será separado de Deus. Então, o fiel é o vencedor. Exato. Né? Laura, a gente ia entrar em Pérgamo, mas eu acho que não é o caso não, porque já são quase 1 hora que a gente está falando, então eu acho que a gente tem que dar uma paradinha. Esmirna levou isso. Pois é. Vamos dar uma paradinha para a gente não esticar demais o negócio e os irmãos se animarem a continuar com a gente. Se você gosta da nossa partilha, você já sabe, se o YouTube não perceber nenhuma interação entre a gente, ele acha que a gente está falando sozinho. Então, curte, comenta, compartilha, né? Reage com a gente aqui para que a gente possa alcançar mais pessoas e abrir a palavra de Deus na mesa com mais gente, quem sabe aprender mais, porque cada vez que a gente compartilha a palavra, os padres da igreja diziam isso, eu vou errar, mas eu acho que foi Santo Ambrósio, ele dizia que a palavra, ela cresce naqueles que vão lendo a ela. Então, à medida que a gente lê a palavra, compartilha a palavra, ela vai crescendo aqui dentro, a gente vai compreendendo as riquezas que ela carrega. Então, vamos fazer isso aqui entre a gente também. Tá Se bom? puder, escreve lá o que você achou dessa igreja de Esmirna. Tem alguma coisa a ver com você? Pois é. Beleza, gente? Gente, Deus abençoe muito, muito, muito. Obrigado pela companhia de vocês. Laura, minha irmã, com a graça de Deus, na próxima a gente se vê. Com a graça de Deus. Até lá. Até logo. Tchau, tchau, gente.